Olá, muito boa noite, bem-vindos de volta a mais uma aula de Fundamentos de Informática e nós vamos finalizar a nossa parte de hardware de componentes internos. Nós vimos então placa-mãe, processador, memória RAM, memória ROM, teclado, mouse, fonte, gabinete, todos os componentes de hardware que nós temos para formar um computador. E quando nós vemos todos esses componentes, nós não podemos deixar de fora de falar da BIOS. A BIOS, ela não é um componente de hardware, mas ela é um componente importante para o computador. A BIOS, ela vem de Basic Input Output System. É um conjunto de softwares utilizado para identificação dos dispositivos conectados a ela. Ou seja, é na BIOS que vai fazer a primeira identificação de todo o hardware que a gente tem, todo o nosso conjunto de hardware. Então, esses softwares, eles estão gravados em um chip do tipo memória ROM, ou seja, ele vem de fábrica armazenado ali. Eu não consigo alterar esses dados, né? Porque a minha memória ROM ela é apenas uma memória de leitura. E esse chip ele está instalado na placa-mãe. Então, na placa-mãe a gente tem o chipzinho da BIOS lá. E é necessário rodar esse software para inicializar e configurar o sistema. A BIOS ela verifica as informações armazenadas em uma minúscula memória RAM, conhecida como CMOS. A memória CMOS armazena informações relativas à configuração de hardware que pode ser alterado com a mudança de sistema. Se eu altero uma placa, tem que ser alterado a configuração dela. Essas informações são usadas pelo BIOS para modificar ou complementar a programação padrão de inicialização. Depois nós temos um dos programinhas da BIOS, que é o POST, que ele vem de Power On Self-Test ou Autotest. Eles são os diagnósticos de teste realizados nos componentes físicos. Os problemas, por exemplo, a gente está sem o teclado ligado lá no computador. É o POST que vai identificar que está sem o teclado. O mouse já não tem problema, né? Ele já não identifica, mas o teclado ele identifica e dá o som de bip. Aí eu tô com um problema com a minha memória RAM conectada lá, ela está mal encaixada. Então ele vai dar o som de bip com defeito na memória RAM. É o POST que faz esse teste dos hardwares. O BIOS ele vai executar outros BIOS de outros dispositivos. Então, por exemplo, a placa de vídeo ela tem um BIOS próprio nela. A controladora de HD tem um BIOS próprio nela. Então, esse BIOS vai executar esses outros BIOS, que são outros microprogramas de outros hardwares. Caso o BIOS suporte o padrão Plug and Play, hoje todos eles suportam, ele vai detectar e configurar todos os dispositivos Plug and Play. Quando surgiu esse padrão aqui, alguns dispositivos tinham, alguns não. Ele facilitaria para a BIOS já as informações de inicialização do hardware, quando o hardware era de plug and play. Quando o hardware não tinha plug and play, ele tinha que ser feito a configuração manualmente. O BIOS ele exibe uma tela de sumário mostrando a configuração do sistema. Às vezes a gente não consegue ler porque ela aparece rapidamente. Quando a gente liga o computador, aparece essa tela bem rápido, né? Então ela traz algumas informações ali de quanto de memória RAM ele conseguiu identificar. Aí ele verifica a lista de boot, né? Ele vai aparecer que ele está dando o boot no HD, né? Ou no SSD. E o que é o boot que a gente fala? O boot é a nossa inicialização do sistema. O BIOS ele vai procurar o dispositivo de boot de acordo com a sequência de boot armazenada no CMOS. Então, lá no CMOS eu vou ter qual a sequência. Eu quero que o meu boot primeiro vá no HD,
Se eu não encontrar um disco de boot lá, ele tenta no DVD. Se não encontrar o disco de boot lá, ele tenta no USB. A hora que ele identifica o dispositivo de boot, geralmente o HD ou SSD, o que é o dispositivo de boot? É o dispositivo que vai ter o sistema operacional. Ou seja, se eu não tiver um sistema operacional instalado na minha máquina, não vai conseguir dar o boot, eu não vou conseguir funcionar o meu hardware. Então o BIOS ele procura por informações de boot para carregar o sistema operacional. Essas informações ele vai estar nesse MBR, que é o Master Boot Record, lá no cilindro 0 do nosso HD. Então vai estar no cilindro 0, na cabeça 0, no setor 1, o primeiro setor do HD. Caso o boot seja pela USB e não pelo HD, ela não vai estar dividida em cilindros. Então ela vai procurar pelo volume de boot similar ao que o MBR faz. Então não basta eu ter o meu USB, meu pendrive ali no caso, com um sistema operacional para rodar. Não basta eu somente instalar o Linux no meu pendrive e colocar ele para rodar. Eu tenho que colocar o meu pendrive para ser um pendrive de boot. Eu tenho que fazer ele como volume de boot. Senão, o pendrive não vai funcionar, ele não vai dar o boot na USB. Tem alguns sistemas operacionais que ele aceita até dar o boot pela rede. Então, como que funcionaria isso? Né? Eu tenho um servidor com um sistema operacional rodando ali. E aí o boot vem pela placa de rede. Também tem essa opção. A gente consegue escolher hoje em dia dar o boot na rede. Então eu dou o boot direto pela rede em outro computador. O BIOS ele vai iniciar o processo de carregamento do sistema operacional. Assim que ele identifica o boot, ele pega o sistema operacional e vai carregar o processo de início dele, para poder rodar e funcionar tudo. Esse carregamento ele vai para a memória RAM. Então, tudo de informação contida no setor de boot, ele joga para a memória RAM. Para aí, depois desse ponto, ele começar a fazer o carregamento específico do sistema operacional e o funcionamento do PC. Caso ele não encontre nenhuma informação de boot no setor 1, né, no primeiro setor do dispositivo, ele vai para o próximo, que é o que eu falei que ele tenta fazer. Ele tenta buscar no HD. Esse HD é o HD de dados. Eu não tenho sistema operacional nele. Aí ele vai para o próximo da lista de boot. Então ele tenta dar o boot no segundo HD. Não tem. Ele tenta dar o boot no USB. Encontrou um sistema operacional ali com USB montado para boot. Aí ele roda o sistema operacional pelo USB. Se ele não encontrar nenhum setor de boot, não encontrar nenhum dispositivo que oferece uma inicialização do sistema, ele vai dar um erro, vai dar uma mensagem na tela. Favor verificar o disco de boot, dá uma mensagem, alguma coisa do tipo, né? Ou insira um disco de boot corretamente, ele dá uma mensagem na tela ali. Vai depender da BIOS que está instalada no computador. Bom, a BIOS ela possui um outro software também que a gente chama de setup. Para que serve o software do setup? Ele é um software responsável por uma grande variedade de configuração da placa-mãe. Ou seja, é um software que possibilita alterações na configuração da placa-mãe. Portanto, é necessário ter um certo conhecimento para alterar os dados do setup. Porque se você for alterando sem ter um conhecimento do que está mexendo, ele altera em dados da placa-mãe e pode inutilizar o sistema. Aí, para voltar ao normal, é uma situação complicada. Então, tem que ter cuidado quando faz a alteração no setup. E o CMOS? O CMOS ele significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. Né? Então, ele vai ser
uma tecnologia de circuitos integrados de baixíssimo consumo de energia, onde ficam armazenadas as informações do sistema que são acessados pelo BIOS no momento da inicialização. Então, para configurar o CMOS, que é o que roda o BIOS ali, há o programa CMOS Setup, que é o setup da BIOS. Então, esse tem uma carinha assim. Hoje em dia ele já é mais bonito, né? Já tem uma tela gráfica melhor, né? Antigamente todos eles eram similares assim. Ainda há algumas placas com algumas versões similares desse jeito aqui. Aqui a gente configura, onde a gente configuraria informações da placa-mãe. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, se a gente ver aqui, ó, eu não tenho em nenhum IDE, ou seja, a conexão mais antiga de HD com a placa-mãe, eu não tenho nenhum HD instalado, então ele não vai conseguir dar o boot nesse caso aqui. Porque, ó, ele tenta procurar aqui no primeiro, não consegue, no segundo não consegue, eu não tenho nenhum instalado. Esse setup aqui não conseguiria dar o boot. Eu não tenho nenhum HD instalado para poder rodar. E além de eu ter o HD instalado, ele apareceria o HD aqui se eu tivesse instalado, mas eu também teria que ter um sistema operacional. Certo? Bom, agora nós entramos no assunto que foi citado lá quando nós vimos placa-mãe, que são os chipsets. E nós temos dois chipsets, o da ponte norte e o da ponte sul. O da ponte norte, ele vai controlar o tráfego entre o processador, a memória RAM e o slot AGP ou PCI Express, que são os slots de vídeo. Caso eu tenha um vídeo on-board, ele também é controlado pela ponte norte. O vídeo on-board fica presente no chipset aqui da ponte norte. E o ponte sul? O chipset da ponte sul, ele vai controlar os barramentos. Lembra dos barramentos que a gente viu? Tinham vários, né? Tinha WISA, VESA, PCI. Então, quem controla a comunicação entre eles e o processador é a ponte sul. Então, ele controla os barramentos. Também fica o controle das interfaces USB, também é um barramento, né? O IDE, que são os HDs, os drives de CDs mais antigos, era conectado por IDE. Disquete era conectado por IDE. E o SATA, que é a conexão nova que a gente tem, tanto do leitor de cartão, dos DVDs, né? Blu-ray, o HD, SSD, é tudo SATA. O SATA vem de Serial ATA, que é todo o formato novo que a gente tem aqui. Já tem um bom tempo que já existe o SATA, né? Ele ainda não foi ultrapassado por nenhuma tecnologia. Ele sim foi atualizado, né? Então a gente tinha o SATA 1, SATA 2, SATA 3, então ele vem sendo atualizado, que é a velocidade que ele consegue comunicar com o hardware. Então, quando a gente tem esse tipo de componente, ele é controlado pela ponte sul, o tráfego dele. Também, se eu tiver um som on-board, uma rede on-board, tudo na ponte sul. Mas o que é o chipset? O chipset é o sistema nervoso do computador. Tudo que o computador faz tem a passagem pelo chipset. Então, o processador ele processa, né, como se fosse o cérebro, né? E o sistema nervoso que vai carregar os dados são os dois chipsets. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Então, aqui eu tenho o processador. O chipset norte fica mais próximo dele porque ele controla aqui, ó, esse slot que é o de vídeo, a memória RAM e o processador. Ele faz essa comunicação. O chipset sul, ele controla os demais. Então, ele vai controlar a IDE, os USB, os PCI. E para comunicar esses
barramentos com o processador, então o sul é ligado ao norte. Então o sul ele não é ligado direto no processador, ele é ligado com o norte. Então tudo que passa pelo sul, ele passa no sul, que vai para o norte vai para o processador ou para a memória RAM. E devolve para o sul. Outro exemplo, ó, eu tenho o norte aqui e o sul. Antigamente, como o norte trabalha diretamente com o processador, ele tem que trabalhar numa velocidade alta. Então ele esquentava muito, né? Então antigamente vinha com os dissipadores também no norte. Até algumas placas, alguns fabricantes chegavam a colocar um mini cooler aqui, né? Um pequeno ventiladorzinho, além do dissipador, no chipset norte. Aqui também temos um outro exemplo, o chipset norte e o chipset sul. Como que funciona, né? Eu tenho a memória RAM ligada com o norte, o processador ligado com o norte, o AGP ou PCI Express e o monitor também ligado aqui com o norte, a saída de monitor. Com a ponte sul, ela interliga então o sul com o norte. E na ponte sul tem os outros barramentos, né? PCI, ISA, VESA, enfim. A placa de som, SATA, rede, tanto a rede on-board quanto a off-board, né? Quanto como expansão, USB, tudo ligado na ponte sul. Se eu precisar de alguma informação, né? Fazer um tráfego de rede para a memória RAM, então ele sai da rede, passa pelo sul, passa pelo norte, vem para a memória RAM. Precisa ser processado? Sai da RAM, vai para o processador, processa e volta para a memória RAM. E agora eu tenho que enviar essa informação. Sai da memória RAM, vem para o sul, vem para a rede e envia para a placa de rede. Aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, suponha que você clicou no arquivo MP3, que está armazenado no HD, no disco rígido. O player reproduziu a música. Então a gente clicou lá no MP3 e começou a tocar a música. Essa simples operação, para a gente parece simples, né? Ela envolveu o chipset várias vezes. O arquivo MP3 então, ele foi lido para a memória RAM através do SATA, né, que estava no HD. Então ele passou pela ponte sul, saiu do SATA, foi para a ponte sul e foi para a ponte norte. Da ponte norte ele jogou na memória RAM. Só que o MP3 é um arquivo de som compactado. Então ele precisa ser descompactado e quem descompacta é o processador. O processo de compactar ou descompactar um arquivo é o processador quem faz, né? Ele que faz os cálculos. A memória RAM só armazena os dados lá. Então a memória RAM está com a música MP3 lá e eu não consigo tocar ela, porque ele está compactado. Ela só consegue tocar quando o arquivo é descompactado. Então a memória RAM passa pela norte, manda para o processador. O processador faz a descompactação do arquivo e devolve ele inteirinho para a memória RAM. Então passa pela norte de novo. Assim que ele está inteiro descompactado na memória RAM, então eu consigo tocar essa música. Então eu tenho o player, que também é um programa que está na memória RAM, né? Ele lê o arquivo descompactado e ele vai reproduzir então sair o som através da placa de som. Então ele joga esse arquivo lá para a placa de som, passando da norte para sul, da sul para a placa de som. Porque a placa de som, para ela reproduzir, ela tem que pegar a música lá na memória RAM, né? Ele não está lá na placa de som, está na memória RAM. Aí, através das controladoras, consegue reproduzir o som. Aqui tem um desenho como que funcionou. Então, estava aqui no HD, o MP3 passou aqui do HD pelo sul, pelo norte, foi para a memória. Da memória, ele vem pelo norte, vai para o processador. Então, a memória não consegue jogar direto para o processador, tem que passar pelo chipset norte. O processador, então,
descompacta o MP3 e devolve para a memória RAM. Aí a gente consegue, então, pegar o arquivo que está na memória RAM, passar pela norte, passar pelo sul e devolver aqui para a PCI, que é a placa de som. Então, a placa de som busca lá na memória RAM o som e aí ela consegue reproduzir. Então, a gente consegue ter essa troca de informação. Por isso que ele é o sistema nervoso, né? É ele que vai mandar as informações dos outros componentes com o processador. Sobre as placas mais novas. Se a gente pegar as placas mais novas, aqui são dois modelos da marca Asus. E aqui eu tenho uma placa para um processador Intel e aqui eu tenho a placa para um processador AMD. Se a gente analisar, a gente vê somente um chipset, não tem mais aquele outro aqui, né? Então, nas placas mais novas, isso começou a partir do modelo de processador AMD do Athlon 64 da AMD e quando surgiu os processadores de Core i, né, da Intel, o i3 e i5, né, quando surgiram esses processadores da Intel. Como que foi feito nesses processadores? O chip Norte, o chipset Norte, ele vem integrado já no processador. Então o processador tem o chipset Norte integrado nele. Ainda continua ocorrendo a comunicação da Sul com o chipset Norte, não com o processador direto, né? Nem a memória com o processador direto, mas o chipset Norte está integrado no processador, tanto da Intel quanto da AMD. Por isso que nós só temos agora a ponte Sul na placa-mãe, mas ainda tem a ponte Norte, só que ela é integrada ao processador. Isso nos modelos mais novos de placa. Pessoal, então a parte de hardware, né, que a gente tinha para ver, nós vimos tudo, né? Claro que tem, se a gente for explorar, tem muito mais componente, muito mais coisa para se falar, né? Até a questão de entrar com uma questão mais específica em alguns componentes, né? Daria para falar muito mais coisas. Mas para o conhecimento de vocês da parte de fundamentos de informática, já dá para vocês terem um conhecimento legal de como que funciona o hardware, como que ele vai funcionar em conjunto com o software, né? Então, para quem não conhecia todos esses componentes, como que funcionava, a parte de gabinete, fonte, as placas, deu para conhecer um pouquinho de cada componente. Então, finalizamos a nossa parte de hardware, de fundamentos da informática. Componentes internos finaliza aqui. Então, até a próxima aula.